Olá! A nossa conversa de hoje mergulha numa das histórias mais intensas e trágicas da Bíblia. É o clímax da rebelião de Absalão contra o próprio pai, o rei Davi, lá em 2 Samuel capítulo 18. Para nos guiar, a gente tem aqui trechos de duas Bíblias de estudo, a Holman e a NAE. E elas são ótimas porque não trazem só a história, sabe? Elas vêm com comentários, notas de rodapé que revelam os detalhes fascinantes. Então a nossa missão aqui é tentar desvendar a estratégia de guerra, os momentos decisivos e, principalmente, a tragédia familiar que está no coração de tudo isso. Exatamente. E é uma história que já começa jogando a gente no meio de um conflito de lealdades, né? De um lado você tem o dever de um rei e do outro o amor de um pai. A gente vai analisar a ordem impossível que o Davi dá, a lógica assim fria e brutal do general dele, o Joabe, e claro, o destino terrível do Absalão. É um relato que força a gente a pensar no verdadeiro custo do poder. Certo, então vamos direto para o início da ação. Davi está se preparando para a batalha, ele não está acuado, pelo contrário, está organizando as forças dele. O texto diz que ele divide os homens em 3 grupos, né? Sob o comando do Joabe, do Absaio e do Itai. E uma das notas que a gente tem aqui comenta que isso era uma tática militar bem inteligente, assim, dava mais flexibilidade contra o exército do Absalão, que pelo jeito era bem maior. Bem maior. Era uma tática clássica de dividir para conquistar, ou nesse caso, talvez, dividir para conseguir lutar, né? E logo em seguida vem o primeiro grande momento. O Davi declara: "Eu também vou marchar com vocês." Ele quer ir para a linha de frente. O que parece uma atitude super nobre de um rei guerreiro mesmo, mas a reação dos homens dele é imediata, é unânime. Não, o senhor não vai. O argumento deles é muito direto, né? O senhor vale por 10.000 de nós. Exato. Eles basicamente dizem que ele é mais útil na retaguarda, coordenando, mandando reforço se precisar, do que arriscando a vida lá na frente. Isso mostra o quanto ele era importante, claro, mas também afasta ele do centro da ação. E essa distância física vai ser crucial para o que acontece depois. Uhum. Longe do calor da batalha, a preocupação do Davi não é só militar. Vira uma preocupação de pai. E é nesse momento que ele faz uma coisa que, para um rei em guerra, soa quase, sei lá, contraintuitivo. Ele dá uma ordem que parece ir contra o objetivo de vencer a guerra. Ele vira para os comandantes, na frente de todo mundo, e diz: "Por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão." E o texto faz questão de sublinhar isso, né? Todo o povo ouviu. Não foi um pedido no cantinho, foi uma ordem pública. Exato. Pensa na posição em que ele coloca o Joabe e os outros. É um nó tático e emocional. Davi, o rei, precisa esmagar a rebelião para salvar o reino. Davi, o pai, quer desesperadamente salvar o filho que lidera essa mesma rebelião. Como é que se ganha uma guerra quando você recebe a ordem de proteger o líder inimigo? É uma pergunta sem resposta. E ela fica no ar enquanto o exército marcha para o Cormate. A batalha acontece num lugar chamado Bosque de Efraim. E as nossas fontes explicam que, apesar do nome, essa floresta provavelmente ficava em Gileade e era conhecida por ser um terreno traiçoeiro, denso, perigoso. Uma armadilha natural, praticamente. Totalmente. E uma armadilha que se provou fatal. O resultado da batalha é uma carnificina. 20.000 mortos do lado dos rebeldes. E aí o texto nos dá uma frase que é de arrepiar. Naquele dia, a floresta consumiu mais gente do que a espada. Espera aí, o que essa frase quer dizer exatamente? Que as pessoas se perdiam na floresta? É mais do que isso. Significa que o próprio terreno virou uma arma, tão poderosa quanto as lanças e espadas. Os homens de Davi, que provavelmente eram mais experientes e conheciam a área, usaram a floresta a seu favor, sabe? Já os rebeldes, em maior número, mas talvez menos organizados, caíam em desfiladeiros, ficavam presos, eram atacados por animais, ou simplesmente se dispersavam e eram caçados um a um. A natureza virou um campo de extermínio, o caos era total. Nossa! E no meio desse caos todo, acontece um momento que define a história. A forma como Absalão é derrotado. Não é numa luta, não é um duelo épico, não. Ele tá numa mula, provavelmente fugindo, e quando passa debaixo de um carvalho gigante, a cabeça dele fica presa nos galhos. E a mula continua, né? A mula continua e ele fica ali pendurado. O texto usa uma imagem muito forte.
entre o céu e a terra. E aqui as notas das nossas fontes trazem um ponto que é quase literário, de uma ironia cruel. O cabelo do Absalão era a marca registrada dele. A Bíblia menciona em outro lugar como era um cabelo pesado, lindo, um símbolo do orgulho da vaidade dele. E é muito provável que tenha sido justamente esse cabelo comprido que o prendeu nos galhos. A fonte da vaidade dele se torna a ferramenta da sua destruição. Nossa, isso transforma completamente a cena, né? É uma imagem muito poderosa essa, de ficar entre o céu e a terra. É quase como se o texto dissesse que ele não pertencia a lugar nenhum naquele momento. Nem vivo, nem morto. Só preso pela própria glória. Exato. E quem o encontra é um soldado qualquer, que corre para avisar o Joabe. E a reação do Joabe é puro pragmatismo. Ele pergunta, você viu? Por que não matou ele na hora? Eu te daria 10 moedas de prata e um cinto de guerreiro. Mas a resposta do soldado é incrível. Ele recusa. Ele diz que nem por 1000 moedas de prata ele faria isso, porque ele ouviu o rei ordenar pessoalmente: protejam o jovem Absalão. Isso é muito importante. Mostra que a ordem do Davi não se perdeu. Ela chegou lá na linha de frente, no soldado comum. A lealdade ao rei estava funcionando. Estava, mas o Joabe opera em outro nível, né? Com certeza. Ele não é um soldado comum que segue ordens cegamente. Ele é o comandante que vê o cenário completo. Para ele, a lealdade do soldado é uma ingenuidade perigosa. Ele responde algo tipo, não vou perder meu tempo com você. E ele mesmo vai até lá, pega 3 dados e enterra no peito do Absalão, que ainda estava vivo. E para não deixar dúvida, os 10 escudeiros dele cercam o Absalão e terminam o serviço. É uma brutalidade calculada. Mas, peraí, isso é uma insubordinação gigantesca. Joabe era o general, mas Davi era o rei. Que tipo de cálculo ele fez para decidir que valia a pena desobedecer uma ordem pública e direta do monarca? Esse é o ponto central. O Joabe está pensando no tabuleiro de xadrez político, não no coração do pai. Ele entende que, enquanto Absalão estiver vivo, a rebelião é uma chama que pode reacender a qualquer momento. Um Absalão capturado ou exilado seria um símbolo constante de oposição. Um problema esperando para acontecer. Exatamente. A única forma de garantir a paz e a estabilidade do reino de Davi é eliminando a ameaça de forma definitiva. Então, na cabeça dele, ele desobedece à ordem do homem, Davi, para salvar a instituição, o reinado de Davi. É um ato de traição por lealdade. Um paradoxo completo. E com a morte do Absalão, a guerra acaba. Joabe toca a trombeta, a perseguição para e o corpo do príncipe é jogado numa cova qualquer na floresta e coberto com pedras. Um fim sem honra nenhuma. O que as fontes contrastam com um monumento que o próprio Absalão tinha construído para si, para que o nome dele não fosse esquecido. E é nesse momento que a história muda de ritmo. A poeira da batalha senta, o som das espadas silencia, e o foco se volta para uma tarefa que é tão perigosa quanto a própria guerra: levar a notícia ao rei. A tensão aqui é quase insuportável. Sim, a gente sente isso na insistência de um personagem chamado Aimás, o filho do sacerdote Zadok. Ele quer a todo custo ser um mensageiro. Deixa eu ir levar as boas novas ao rei. Mas o Joabe barra ele. Diz, hoje não. Você leva a notícia em outro dia, mas não hoje, porque o filho do rei morreu. O Joabe sabe que não existem boas novas para o Davi. Ele entende o rei perfeitamente. A pergunta mais importante na cabeça de Davi não seria nós vencemos, mas sim meu filho está bem. Então, o que ele faz? Ele envia um servo, um homem identificado como Cuxita, provavelmente um estrangeiro a serviço do exército. Alguém que o Joabe talvez considerasse mais descartável ou menos ligado à situação. Mas o Aimás não desiste. Ele insiste tanto que o Joabe, talvez por cansaço, acaba cedendo. Corra. E o Aimás corre como se a vida dele dependesse disso. Ele pega um atalho pela planície e ultrapassa o primeiro mensageiro. Enquanto isso, Davi está na cidade, esperando entre os portões, e uma sentinela avista um corredor solitário. A primeira reação do Davi é de esperança. Se vem sozinho, traz boas notícias. É uma lógica de um homem de guerra, né? Uma derrota traria uma multidão de fugitivos, não um mensageiro só. Mas a gente que sabe o que aconteceu sente o peso da ironia nessa esperança. E por que o Aimás queria tanto ir?
Uma das notas sugere que, por conhecer bem o Davi, ele talvez quisesse dar a notícia de um jeito mais suave, sabe, para amortecer o golpe. E é exatamente o que ele tenta fazer. Ele chega, se curva e anuncia a vitória de forma eufórica. Paz, bendito seja o Senhor. Mas Davi o interrompe. Ele não quer saber da batalha. A única pergunta que importa é: o jovem Absalão vai bem? E a resposta do Aimás é uma evasiva. Ele diz que viu um grande alvoroço quando foi enviado, mas que não sabe o que aconteceu. Ele simplesmente não consegue ser o portador daquela notícia terrível. Ele falha na missão que ele mesmo se impôs. E logo em seguida chegou Cuxita. Davi faz a ele a mesma pergunta. E a resposta do Cuxita é uma obra-prima de diplomacia trágica. Ele não diz, seu filho está morto. Ele diz que o que aconteceu com aquele jovem aconteça com todos os inimigos do rei. A mensagem foi entregue. A metáfora é clara como cristal. Naquele momento não há mais espaço para esperança nem para dúvida. A vitória do reino se confirma no mesmo instante da maior derrota pessoal de Davi. O silêncio que deve ter se seguido a essa frase deve ter sido ensurdecedor. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Para o Davi, a vitória, a segurança do trono, a paz no reino, tudo isso perde o sentido. Desaparece diante da dor que ele sente. O texto descreve ele tremendo, subindo para a sala que ficava sobre o portão e chorando sem parar enquanto andava. A celebração da vitória vira uma procissão de luto, de um homem só. E é aí que ele diz aquelas palavras, talvez uma das expressões mais cruas de dor de um pai em toda a literatura. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. A repetição do nome e o desejo de trocar de lugar com ele não é mais um rei falando. É a dor pura, visceral de um pai. Os comentários que a gente tem aqui ressaltam isso. Davi não perdeu só o filho traidor. Ele perdeu a esperança que, apesar de tudo, ele ainda tinha naquele filho. Alguns estudiosos até ligam esse momento a uma profecia antiga, do profeta Natã, que anos antes avisou a Davi que, por causa do seu pecado com Batseba, a espada jamais se afastará da sua casa. E agora, essa espada, empunhada pela mão do seu próprio general, atinge o seu coração da forma mais cruel que se pode imaginar. E essa reação do Davi muda o sentido de tudo. A história não termina com o fim da guerra. Na verdade, a parte mais importante da história começa depois que a última espada é guardada. O foco sai do campo de batalha e entra naquela sala solitária sobre o portão. Mostra que, para o Davi, a identidade de pai esmagou completamente a de monarca. O alívio do rei foi afogado pela dor do pai. No final, que a gente tem essa colisão brutal entre estratégia militar, a razão de Estado e a emoção humana mais fundamental. A vitória que deveria ser comemorada nas ruas se torna um lamento silencioso e solitário. Uma vitória para a nação, mas uma derrota absoluta para o homem. É um contraste brilhante. A necessidade política, fria e calculista representada pelo Joabe, versus a realidade privada e devastadora do amor de um pai. Um pai que ordenou publicamente que seu filho fosse poupado. E no fim, a política venceu, mas o custo humano foi impagável. E isso nos deixa com uma reflexão provocada por essas fontes. A história toda gira em torno da decisão do Joabe de desobedecer uma ordem direta. Ele acreditava que estava fazendo o que era melhor para o reino. Isso levanta um dilema que ecoa até hoje, né? Se é que existe um quando, é correto desobedecer uma autoridade em nome de um bem maior? E a pergunta mais difícil de todas: quem é que decide o que é esse bem maior?